Nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Dr. Marcos Inácio, advogado. Ele aceitou o nosso convite para falar de assunto importante. Mais um golpe acontecendo. Tem golpes que ficam no passado, voltam novamente e assim vai acontecendo cada dia uma novidade. Saiba como se proteger de golpe do falso advogado aplicado em clientes de escritórios de advocacia. A Polícia Civil do Estado de São Paulo está investigando esse novo golpe que tem atingido muita gente. Inclusive, esse golpe também tem acontecido aqui no município de Matão. Dr. Marcos, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o convite e orientar a população de Matão e região. Bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia, Daércio, bom dia a todos os que nos acompanham. Realmente, é um triste dado, né? A gente tem ocorrências, inclusive, na nossa cidade e não são isolados, são, infelizmente, ações aí de criminosos, crime organizado, né? É bom frisar, que vem vitimando, né? O interessante é a gente lembrar que não estão envolvendo apenas escritórios de advocacia, mas vitimando escritórios de advocacia, seus clientes, ex-clientes e consumidores no geral. É importante levar essa informação, né, doutor, mesmo porque mexe com uma classe respeitada, que é a classe da advocacia, o qual nós procuramos, como somos leigos, quando necessitamos de um advogado. E hoje mexendo com a classe do advogado, muito importante, e a gente vê isso como mais um golpe vindo aí para poder atrapalhar e, é claro, complicar a vida de todo mundo, do profissional, do advogado, do bom profissional, e também das pessoas que necessitam desse serviço, que acaba desacreditando um pouco. Mas, é claro, não é assim, gente. Nós estamos falando de uma minoria aí que estão passando esse tipo de golpe. Como o doutor falou, já aconteceu aqui em Matão com profissionais aqui da advocacia aqui no município de Matão. Doutor, explica um pouquinho como que é feito esse golpe, como que eles utilizam para passar esse golpe para o cliente. Em termos gerais, Adalberto, o que nós temos verificado na prática, e isso daí eu estive acompanhando aí o vice-presidente da OAB seccional de São Paulo, Dr. Sica. Dias atrás ele deu uma entrevista explicando o que no ano passado, só para termos uma ideia, foram mais de 380 casos. Logicamente que isso não reflete a realidade, isso é um número muito aquém daquele que nos dias atuais nós temos, né? Como ele tem funcionado? Principalmente aquele cliente, seja da via previdenciária, seja aqueles clientes trabalhistas, eles recebem, e isso é fácil checar, isso daí é fácil conquistar esses dados, eles recebem uma ligação ou principalmente mensagens de texto dizendo que sim, existe ali um crédito, existe ali um valor que poderia ser buscado através de uma demanda judicial, ou então que o caso dele está para sair e que para isso precisaria pagar determinadas taxas, tributos, pagar ali custas processuais em X reais que deveriam ser imediatamente depositados. Ali é que mora o perigo, porque se não é o advogado, se é alguém se passando, ou seja, vítima tanto quanto, se passando por advogado e lança ali uma oferta, vamos imaginar ali que o suposto cliente está já na iminência de receber determinados valores. E isso é muito fácil chegar, né? Esses dados são públicos nos processos, nos portais, seja ESAGE, PJE ou qualquer outra plataforma. Isso daí, então, é captado pelo criminoso e, na conversa, disponibilizado. Fala, olha, tem tantos R$1.000 para você receber, mas eu preciso que você deposite. Quando deposita, esse valor não vai, obviamente, para o escritório, se é uma fraude, se é um crime que está em curso, e vai ali para o golpista. Então, é vítima tanto quanto o advogado, o escritório de advocacia e ali o cliente, né? Ou então alguém que acabou de ser captado e às vezes nem cliente passaria a ser um dia, né? Então, Adalberto, assim, de forma resumida, esse daí é o modus operandi do criminoso. Doutor, eu ouvi falar de casos que nem a pessoa tinha contratado um advogado. Tá? Ela tinha um processo, mas nem contratou advogado, ligaram para a residência, falaram, olha, você tem um dinheiro a receber do governo federal, mas para poder receber isso, eu sou um advogado, você tem que depositar um valor X para poder ser liberado. E a pessoa, naquele entusiasmo, e fica sabendo de um valor, às vezes, altíssimo, acaba fazendo esse depósito.
Para quem está com processo em andamento, doutor, importante é sempre ligar para o advogado o qual lhe contratou, né, doutor, antes de tomar qualquer decisão recebendo uma ligação. Veja bem, Adalberto, trocar a foto ali no perfil, né, seja no WhatsApp, qualquer outra forma de interlocução, é muito fácil. Então, o bandido, o criminoso, muitas vezes vai lá, troca o perfil, fazendo acreditar que se trata de um profissional da área, muito obrigado, da advocacia, que está lhe ofertando uma saída, um caminho, uma forma de resolver algo que você, em tese, teria direito. O que acontece? Você está vendo apenas a fotinha ali, ou então apenas trocou o nome, de alguma forma te captou a sua atenção. E ali ele começa a te explicar dados que nem mesmo você saberia de pronto, porque isso está ali muito bem colocado no portal, no ESAGE, no PJE, ou então ele deu uma vasculhada com, às vezes, acessos criminosos privilegiados e que soube que você teria ali valores a receber, seja de uma instituição financeira, ou de uma seguradora, ou, enfim, previdenciário, muitas vezes, né? Pegando ali os idosos, aqueles que têm direito ali numa revisão, talvez, ou trabalhista. E ali ele acredita, e mediante a um depósito, seria dada a sequência no processo dele, ou iniciado. Ele faz o depósito, sem checar. Bastaria, talvez, por que não dizer, afirmar, uma ligação para o seu advogado, para o escritório de advocacia, para checar. Sair pagando aquele tributo, aquela taxinha, né? Muitas vezes, uma taxinha aqui de 2.500, vezes milhares de casos, imagina o quanto que essas organizações criminosas não estão conquistando. Doutor, mas existe mesmo essa taxa no processo, quando está para receber? Entrei com o processo, tem uma verba para poder receber, vamos falar previdenciária, por exemplo. Existe essa taxa que eu tenho que pagar para a liberação dessa verba, que é de direito minha, por exemplo? No caso, existem as custas processuais, Adalberto. Elas podem ocorrer no início da demanda judicial, elas podem... as custas judiciais simbolizam aquele valor pago para o Estado para movimentar a máquina do judiciário. Então, se ela é depositada no início, se a pessoa não faz jus à justiça gratuita, ela tem que ser depositada. No eventual recurso, idem. Mesma coisa, precisa ser depositado, porque o recurso não é gratuito. Se a pessoa faz jus à gratuidade de justiça, pode ser que tenhamos aí a ocorrência de uma avaliação do profissional de direito, né, da advocacia, naquele caso. Então, ele cobraria ali um valor para estar avaliando, que não seriam custas, e sim já honorários iniciais. Ele, sabendo dessas previsões legais de cobrança, dessa forma oferta. Não deveria ser um sigilo, doutor, mesmo porque as pessoas, quando ligam, os bandidos, quando ligam, os criminosos, eles têm nome, endereço, nome do pai, nome da mãe. Aonde que eles conseguem tudo isso? Muitos dados nossos, Adalberto, de todos nós aqui, eles estão sim na plataforma da própria Justiça. O ESAGE, vou dar o exemplo do ESAGE. O ESAGE tem ali, se você tem 10 processos, os 10 estão ali, em nome de Adalberto, a parte contrária e tudo mais. Os seus dados estão ali. E eles são, pelo princípio da transparência, dos atos públicos, eles são públicos. Então, não existe, a não ser que o juiz tenha determinado sigilo, eles correm de forma pública. Então, eles são acessados por toda e qualquer pessoa. Mas quem é soberano nesse caso, doutor? Entre as leis nessa hora, quando elas se conflitam assim, porque de um lado você tem o direito à proteção de dados, de outro lado você tem essa questão de que a transparência pública é obrigatória. Quem vale mais nessa hora entre essas duas garantias? Odércio, existem alguns processos que o rito dele determina que você não seja exposto. Por exemplo, vamos imaginar aqui na área criminal. Isso daí existe até porque senão você condena antes da sentença. Então isso é importante a gente destacar. Mas, em linhas gerais, um processo civil, uma cobrança judicial de uma dívida, uma execução, uma cobrança de aluguel, tudo isso é público. Tudo isso é público. Então os seus dados, meus dados estão ali. E se a pessoa que está com má intenção, seja ela de forma única, seja ela fazendo parte aí de uma quadrilha, de uma organização criminosa, ela tem acesso,
Darcio, ela tem acesso. Isso daí é público. Seja também na área trabalhista. O PJE também disponibiliza esses dados. E quando da criação, por exemplo, dessa lei de proteção de dados, ela tratou de excetuar, por exemplo, que a transparência está liberada da lei? Darcio, o legislador, quando ele criou a proteção de dados, ele o fez, mas não com a amplitude que talvez nós todos gostaríamos de ter, né? Então, os dados processuais do Marcos, do Adalberto, de todos nós aqui, eles estão disponíveis. Eles estão, o Darcio, não que eu concorde com isso. Perdão. Não que eu concorde com isso. Pois isso desqualifica a lei de proteção de dados, né? Quando eu, por exemplo, saio uma aposentadoria, esses bancos aí de fomento, essas coisas, nem o cara sabe ainda, porque não recebeu lá a carta do INSS dizendo que ele é aposentado, um monte de banco já está oferecendo dinheiro para ele, ou seja, os bancos já sabem da vida do sujeito. E existem para facilitar ainda esse tipo de captura. Desculpa, só como exemplo de novo, só para ilustrar o que você vai dizer, isso vai até te ajudar. Eu aqui falei na sexta-feira, quando você vai a uma farmácia, o sujeito diz a você, vamos cadastrar o senhor aqui, dá aqui seu CPF, não sei o que, tal, que aí eu dou desconto no remédio, tal. Não existe obrigação. Tá. Aí não, aí de jeito nenhum. O quê? A obrigação em fornecer. Tá. E nem condicional desconto. Não é essa a questão, porque também eles oferecem em troca um bom desconto. Pra você ter uma ideia, o remédio que eu compro... Não poderia, né? Não, mas olha só o absurdo que eu contei aqui, que aconteceu comigo. Eu uso, por conta de problemas coronários, um remédio chamado clopidogrel. Ele custa 140. Mas se eu comprasse um só, ia custar 80 e poucos. Se eu fosse cadastrado naquela rede de farmácia. 80. De 140 caiu para quase a metade. Mas, me disse a moça, se o senhor comprar 3 unidades, eu faço por R$64. Como assim, moça? As 3? O senhor vai levar 3 por 64. Mas se o senhor comprar um, custa 140. Mas se o senhor for cadastrado e quiser só um mesmo, pode levar por 80. Mas se o senhor for cadastrado e levar 3, eu faço R$60 as 3. Eu fui pesquisar esse troço e vi um monte de matérias investigativas que mostraram que, onde é que está a sacada aí? Grandes redes vendem o cadastro que é feito que você fez naquela farmácia acreditando que deu a ela a sua informação para que, como cadastrado, tenha o desconto. Isso vira objeto de troca com os laboratórios, que, por seu lado, repassam esses descontos que eu estou recebendo no balcão da farmácia. Há um banco de trocas de dados, pelo qual o laboratório já sabe quem sou eu, que doença eu tenho, que remédio do laboratório eu vou precisar, e tudo isso, entende? Quer dizer que a lei de proteção dos dados vai virando uma piada, doutor. Eu devo concordar com você, Darcio. Eu devo concordar e fazer um alerta aqui para todos os consumidores que estão nos acompanhando. Essa obrigação, entre aspas, de fornecer, porque atualmente eu não vejo nenhum pedido do CPF, no caso das farmácias. É quase que uma obrigação. Quando você está ali fazendo a transação, seu CPF, por favor. Mas eu não lembro de cabeça, não estou com... mas sem o CPF eu não consigo dar sequência. Eu já ouvi isso. É absurdo. Porque se eu quero a nota fiscal paulista, aí eu tenho a necessidade do CPF. Se eu não quero me identificar perante aquela transação, não há nada que me obrigue a fornecer. Então, aqui vai uma orientação. Essa obrigação, entre aspas, de fornecer o CPF no ato da compra de um medicamento, qualquer outro produto, numa farmácia, numa drogaria, numa rede de grande porte ou pequena, não existe. Mas, doutor, se eu não fornecesse... eu entendi, você fica no prejuízo. Eu ia comprar um por 140. E como eu forneci o meu CPF, eu comprei 3 por 60, que eu acho um absurdo. Que diabo de preço de remédio é esse que permite uma lambança dessa? Mas tudo bem. Mas o fato de eu ter fornecido... Alimenta. Sim, mas assim mesmo,
Há que se preservar os dados que eu dei para essa empresa. Sim, E deveria. é disso que eu estou falando, não de ser facultativo ou não, entende? Deveria. É como eu não autorizei ela a vender um banco, os meus dados junto com outros tantos para o laboratório. Né? Deveria. Aí é que está. Deveria, concordo plenamente com você. A gente fornece, quando fornece, acreditando que é meramente para o desconto. E que eles mas a respeitar. sua, como você detalhou, né? Você investigou a respeito, chegou à conclusão que existe um comércio por Sim, trás. de dados. E ainda que a gente não tenha isso escancarado, mas dá a entender que sim, alimenta ali um grande volume de negócios por trás daquela simples venda para você naquele instante. Senti isso na pele também, né? Eu tomo medicamentos para controle de glicemia e tem um medicamento bem carinho aí que a gente faz, que eu faço uso e muitos outros fazem também, que é da mesma forma. Você compra um, é um valor, se você comprar dois, consegue baixar mais, e se fizer o cadastro, então nem se fale, é metade do preço. Mas, volto a dizer, e talvez seja uma forma, Darcio, de a gente evitar que isso aconteça, até porque a própria legislação, o condicionamento do valor menor ao cadastro, ao fornecimento do CPF, é vedado. Então, aquilo que você fez, que eu faço, que muitos de nós fazemos, não poderia gerar o desconto. O desconto deveria ser gerado por mera conveniência, liberalidade do estabelecimento comercial. Não porque o Marcos... Porque senão há uma distinção entre consumidores, o que não poderia haver, de forma alguma. Para o Marcos eu faço R$100, para o Darcy é 180, e isso não pode acontecer. Ah, mas ele forneceu o CPF. Então, se houvesse um controle muito mais rígido dos dados, né, isso daí seria fornecido com tranquilidade, mas sim, alimenta. E no caso dos processos, que a gente iniciou a fala, o que a gente tem, a percepção que a gente tem, e até o vice-presidente da OAB de São Paulo também destacou numa matéria recentemente, isso aí são quadrilhas. São quadrilhas especializadas, e ali o seu golpe, na prática do seu golpe, ao fornecer para você, consumidor, dados, olha como isso daí, além de invasivo, Darcy, você mencionou daquele um que às vezes está se aposentando ou pegando ali algo atrasado e que o INSS nem mesmo te comunicou, mas o cidadão sabe. O cidadão lá atrás da possível organização criminosa sabe, e as instituições financeiras, porque elas é que estão te oferecendo ali vantagens, né? Até empréstimos, antes de você receber. O perigo todo é esse, né? Que o bandido na tem mão de quem acesso fica. a isso. E aí você vê a extensão do dano que vem depois, né? Exato. Quanta gente, tem ideia de quanta gente já, né, Adalberto? Sim. Olha, Darcio, aquilo que você falou é o mesmo que o Fabiano está passando agora. Fabiano Martins, ele fala, bom dia, eu antes de aposentar, os bancos já me ligavam oferecendo empréstimo para mim. Quer dizer, como é que eles sabiam dos dados que nem o próprio beneficiado sabia? Exato. As teles, as questões das teles também, se me permitam adentrar o assunto, você também tem essa percepção. Porque o concorrente te liga falando, ele sabe do seu plano, ele sabe quanto ficaria melhor, velocidade tal para você, que se adequaria ao seu perfil. Porque ele sabe. E ele é concorrente. Mas ele tem esses dados em mão. Né? Ou seja, existe sim, obviamente. Por óbvio, existe ali um comércio por trás. Estamos longe de sermos um país sério, né? Felizmente, né? Mas, enfim, esse golpe aconteceu aqui em Matão já, né? Esse que vem vitimando aí clientes, ex-clientes, escritórios de advocacia, profissionais da área de direito, ele é no estado de São Paulo todo, a gente tem ocorrência, e Matão não é exceção. Nós já tive também conhecimento de colegas advogados que tiveram o seu perfil hackeado, e ali até piora um pouco a situação, Darcio, porque eu recebi um colega nosso, né, estava nessa situação, né, alertamos ele o quanto antes, e eu recebi a mensagem dele me falando que tinha um grande negócio se eu não faria o depósito. Ele, o bandido por trás, mandou para o colega. Ele não se deu nem o trabalho de ver se eu era colega, advogado ou cliente. Ele mandou para mim.
entendeu? Como se eu tivesse um processo com aquele colega que tivesse que depositar para ele dar sequência. E eu, obviamente, teria ali uma vantagem. Que coisa, né? É coisa... Impressionante, meus amigos. Bom, é bom que todos saibam, porque aqui não se trata só de... Os advogados, inclusive, têm até alguma forma de defesa mais aprimorada e tudo mais, consegue, às vezes, se defender melhor, e veja que até por eles a situação passa e o golpe passa, né? Eu imagino por nós, quer dizer, pessoas comuns. Por isso que é sempre bom você saber das coisas, porque sabendo poderá se defender melhor, né? Poderá se defender melhor. O negócio é fechar a porta, né? Para tudo quanto é comunicação que não é da fonte mesmo, né? É o banco que não é o banco, é o... né? O negócio... Eu estou vendo que a tecnologia ia permitir que você fizesse as coisas à distância, direto do seu computador, da sua casa, onde você estiver. Mas, por exemplo, diante de golpes bancários, agora, o único jeito sério é eu ir no banco. Exatamente. Quer dizer, a gente vai ter que começar a voltar para o banco para, pelo menos, se certificar de que aquilo é sério, porque do universo tecnológico todo, tudo é duvidoso, né? A tecnologia, isso daí é muito fácil a gente constatar, né, Dercy? Ainda mais aqui, estando numa empresa de ponta que se utiliza de tecnologia, a gente vê o quanto que isso colabora. Ela veio para facilitar, no entanto, se a gente tiver um pouquinho mais de cautela, caímos fácil nesses golpes. E eu vou um pouco além. Não raramente, talvez vocês já tenham recebido aí notícias, ou até de amigos, falando, por favor, não manda nada nesse perfil meu que foi hackeado. Cadê? A segurança daquela gigantesca Big Tech não é tão segura assim, porque ela permitiu. Né? É porque eu fui hackeado, então não precisa ser advogado, qualquer pessoa está sujeita a isso. Temos uma família, inclusive, que foi também. E aí o que acontece? Que segurança eu tenho, por exemplo, de fechar um negócio, um empréstimo, a compra de um carro, um financiamento online, totalmente online, como muitos oferecem? Quem me garante que do outro lado realmente é aquela empresa, é o profissional dedicado e não um golpista? Darcy, como nosso escritório, né, atua principalmente em direito do consumidor, a gente vê muito. É muito isso daí. Então, amedronta bastante, porque quase que semanalmente a gente recebe esse tipo de situação. E você fica à mercê, né? E eu acabo tendo, por óbvio, também que concordar com você que, às vezes, a segurança maior só se deslocando até a agência. Não, é o que você vai ter que fazer. Quer dizer, aquilo que veio para você não ter que ir lá no banco, pegar fila, vai te levar lá no banco para pegar uma fila e falar com alguém, se certificar, olha, o que eu estou fazendo aqui é de vocês, esse e-mail ou não. Enfim. E mesmo assim você conversa com o rapaz, tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Doutor, acabei de acertar, fui lá na agência, tá tudo certinho. Tô falando desse jeito. E aí, daí uma semana, falou, eles me mandaram o boleto, eu fiz o pagamento da quitação daquele empréstimo que eu tinha agora condições de quitar, mas acabei de saber que não quitou. Aí a gente vai dar uma investigada, aquele boleto que ele recebeu sequer era da empresa. Entende, gente? Como é que vai? Então... E o descuido das grandes Big Techs, né? O Brasil é largadão, né? As Big Techs deitam e rolam aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos já mandaram um recado, TikTok, não sei o quê, se não for aqui, eles impõem. Sim. Aqui não, aqui quem manda é o nosso país. E vai ter que ser muito sério, vai ter que ter e tal. Aí, outro dia, não, já faz um tempo, que aplicaram um golpe com inteligência artificial que o velho da van lá, o dono da van, pelo Instagram e pelo Facebook, anunciava, olha, eu vou ter que vender, eu fui punido pelo Procon, eu tenho que vender 2.000 aparelhos de iPhone 16 por R$148, porque eu anunciei o preço errado, eu vou ter que cumprir e vender. E ele mesmo falando, é claro que aquilo era uma farsa, né? Mas sim, era inteligência artificial. Muito bem. E aí, quando você manda para eles, para as Big Techs, para a Beta, pronto. Diz, olha, vocês estão deixando a propaganda enganosa desse jeito
quanta gente tendo prejuízo, não sei o quê. A Beta respondeu o seguinte, em outras palavras: a propaganda em questão está dentro das nossas normas de segurança, não sei o quê. Ela respondeu isso. Quer dizer, estão um pouco se lixando. Não faz qualquer sentido, até porque a inteligência artificial, quem sou eu para falar de inteligência artificial? Mas o campo do direito. A inteligência artificial que eles aplicam para filtrar se aquilo é verídico ou inverídico, Sim. não é suficiente. Já Ela deu pra ver. insuficiente e nos ofertam tal E inteligência. roda o dia inteiro E isso. roda o dia todo. Eu recebi isso daí na época, até como alerta. Falou, olha, doutor, olha o que tá rolando Absurdo. aí. O dono da van, Ang, né? Que é o Ang, né? Eu não lembro aqui. Ele errou. Luciano. Luciano Ang. Ele falou assim, ele errou e acabou... Ele foi punido pela Fundação Procon. De fato, a publicidade integra a relação de consumo. Então, se você anunciou ali uma TV que seria de 4 mil por 1.900, tem que honrar. Eles usaram até o artifício legítimo. Botaram o William Bonner. Botaram o William Bonner falando, o Procon foi punido, uma matéria, né? não sei o quê. Dali a pouco entra o dono da van. Eu tenho que vender os aparelhos agora. Tá? E vender, mas vendeu muito, mas não entrega. E você só conseguia fazer parte daquele clube de excelência que iria ter um produto por 1/3 do valor se você comprasse imediatamente e fizesse depósito. Isso, na hora. Aí fica R$140 um iPhone. E aí mas o Darcy também ali, o consumidor tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Porque algo de 14, 15 mil por 1.500, errado está. Aí entra lá o Russomano, o deputado Russomano, que tem lá um programa de TV que defende o consumidor. Patrulha. Então entra o Russomano lá. Isso nos Facebooks da vida, aí nesses Instagram. Aí ele aparece falando assim: eu estou aqui defendendo o povo no Procon, não sei o quê. O Procon acabou de punir a van. Porque ele mesmo falando, dando a notícia. Vocês vão ter o direito de comprar o aparelho por R$148. Aí vai a ganância também, né? Vai. Mas a Beta, quer dizer, dizer que está tudo certo, né? De acordo com as nossas normas de publicidade, a empresa corresponde ao sistema aqui e tal. Quer dizer... Imagina. Isso aí tem que avançar muito, né? Jamais, Darcy, uma empresa que ganha a cada inserção milhões e milhões, não ter uma possibilidade com tamanha, o poderio deles, globalmente falando, é tamanho que eles teriam que ter ali uma inteligência artificial um pouco ou muito além daquela disponibilizada para filtrar isso. Mas eles não conseguem. Ou não consegue, ou não faz questão, mas ali que entra a questão, e quem somos nós, eu não sou legislador, mas o legislador, futuramente, creio que ele aperte mais, que ele não deixe, não possa permitir que esse afrouxamento se prolongue. Mas estamos chegando atrasado na bola. Muito. Já era para ter feito isso há muito tempo. Muito. A responsabilidade teria que ser, no mínimo, subsidiária. No dia que essa discussão entrou no Congresso há 2 anos, e entrou pesado para regulamentar essas coisas todas, eu me lembro como se fosse hoje. Pediram vistas lá por uma semana, não sei o que. Nesta semana, o que aconteceu eu não sei. Eu sei que os caras engavetaram o assunto lá no Congresso e lá está. Até hoje. Eu acho que houve lá umas visitas dos lobbies das grandes big techs lá nos gabinetes e tudo mais. O fato é que o silenciou, doutor. Império, Ninguém mais falou mais nada. E está largando o país rodar solto aí, quer dizer... Aí vem festa de São João, os deputados vão tudo para a festa de São João. Aí vem recesso de julho, recesso de agosto, agora é eleições, não tem ninguém lá no Congresso. Agora que eles vão começar a voltar um pouquinho, mas já é fim de ano, já tira férias de novo, quer dizer, é isso aí. As eleições paralisou tudo, né? Tudo. Fica difícil, né? Muito bom. Bom, que fique o alerta a todos vocês aí, não só advogados, mas também, e muito especialmente, porque eu acho que é o mais vulnerável, o próprio cidadão, né? Vai ficar atento aí a qualquer sinal de um golpe com semelhanças aqui com esse modo como ele vem sendo aplicado. Por favor, comece a procurar por orientação e se defenda. Eu fechei as portas de celular, e-mail, o que for preciso. Negócio aqui não. Não tem. É simples. Se os próprios bancos dizem, nós não mandamos e-mails, nem WhatsApp para o cliente, é sinal que nem eles compram. Por que eu tenho que confiar, então?
Exatamente. Não tem negócio com o celular. Perfeito. Acabou, porque é o único jeito. Doutor, muito obrigado pela participação, viu? Essa moça bonita aqui, mas que moça bonita. A moça... Ah, não, tira a mão da frente. Aqui, aí todo mundo quer te ver. Quem é essa moça linda? Fala aí no microfone, quem é você? Bom dia. Bom dia. Tá com vergonha? Tá com vergonha. Essa é a caçulinha. Há uns 10 anos atrás, o mais velho veio comigo. Acho que no dia foi com o Esteves. E hoje ela falou, não, agora é minha vez. Mas ela tá muito linda, parabéns. Parabéns. Obrigado. Uma moça muito bonita. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. E fica o alerta, consumidores no geral. Recebeu uma ligação, uma mensagem de texto, desconhece, mas a oferta era muito grande naquele dia, doutor. Liga para o seu advogado, se for o caso, liga para o escritório, liga na OAB, ele se informa, né, vai atrás, levanta, porque pode se tratar de um golpe e pode, obviamente, ser o seu advogado tentando falar com você, certifica. Né? O advogado, nesses casos que a gente relatou aqui, é tão vítima quanto. Então, é importante frisar isso e, logicamente, que a nossa classe aí tem se mobilizado, até falando um pouquinho, me alongar, mas não muito, um pouquinho antes aqui com o Adalberto, tem uma cartilha, Dercio, que tem sido veiculada aí nas redes da própria OAB. E eu não comentei a respeito dela porque eu não li ela na íntegra ainda e procurei agora de manhã. Creio que estaria ali sendo alimentada com mais dados. Mas se informe também no site da OAB, tá? É muito, se não lembrar dele completamente, vai no Google OAB SP, fica mais fácil. Ok, por lá você vai ter orientação. Obrigado, doutor, e um bom dia. Um abraço a todos.